Vamos para a questão, para mim, a questão mais bonita da prova, né? Essa é a questão mais bonita de toda a prova. Essa questão é muito bonita, muito boa, tá? Essa questão, tipo assim, é uma questão que a gente pode bater palma para o INEP. Parabéns, né? Parabéns. Essa questão é uma questão bonita. Essa questão é lindíssima, velho. O cara que criou essa questão, assim, cara, nunca tinha caído numa questão dessa, tá? Em natureza. Então, essa questão aqui, ela realmente, assim, tipo, elevou o nível ao máximo. Talvez seria a questão mais difícil da prova. Vamos ler essa questão. Olha só, coisa linda. Quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos desejados? Vamos lá. Uma equipe de pesquisadores interessantes em estudar a concentração de ozônio em uma região da atmosfera planeja enviar um balão para captar dados meteorológicos a 20 mil metros de altitude. 20 mil metros é a mesma coisa de eu dizer 20 quilômetros, né? Colocando 20 quilos, né? 20 quilômetros de altitude. Para recuperar os dados captados positivos na medida, o balão precisa estourar quando atingir a altitude desejada e retornar ao solo, que ocorrerá quando seu volume atingir o valor limite, a partir do qual não há mais expansão. As figuras mostram a forma do balão e como a temperatura e a pressão atmosférica variam. Então vamos olhar para o gráfico. Bom, basicamente, ele vai estar saindo do solo, né? Ele vai estar saindo do solo aqui, né? Da troposfera, né? Do solo, e ele vai variando pela altitude. Então, basicamente, ele sai do solo, onde ele sai de uma pressão de 100 kPa, e ele vai até 20 quilômetros, tá? Ele quer até 20, porque quando chegar a 20 quilômetros, olha só, ele vai sair da altura zero, ele vai subindo, e quando ele chegar a 20 quilômetros de altura, eu quero que o balão estoure, porque eu já coletei o que eu precisava. Então, quando chegar a 20 quilômetros, ele vai estourar. Então, eu tenho que calcular exatamente com a pressão que ele vai ter e também relacionado à temperatura máxima que ele vai atingir, beleza? Dentro disso, olha só, ele vai até o 20, tá? No gráfico. Ele vai até o 20, então ele vai até 10 kPa e ele vai até o 20, a questão já deixou exata aqui, ó. Eles poderiam ser maldosos e colocar aqui no meio, hein? Eles poderiam ter colocado aqui no meio, mas eles colocaram exato, né? O 20 ali, que dá exatamente 240 kelvins. Agora, eu vou te dizer o seguinte, Renato, eu não sei o que eu fazer. Se você entrar na prova e a questão te der pressão, ela te deu temperatura e ela tá pedindo o volume, o que tem que fazer? E aí? A questão te deu pressão, temperatura e volume. PV igual a nRT. Tudo bem? É o mesmo número de mols de gás. A constante é a mesma. Se você tivesse pensado em PV igual a nRT, daria certo também. PV igual a nRT. Daria certo. O número de mols é o mesmo. O R é o mesmo. O T passa dividindo. Não é? Então nós chegamos no famoso PVT. O famoso PVT Povotó. O que é o PVT Povotó? Haha, fi. Não sabe, não vai ser hoje que vai dar para aprender do zero, mas vamos lá para você entender. Basicamente é a pressão inicial vezes o volume inicial. A gente vai ter aqui a temperatura inicial, vai ser igual a pressão final, né? Vezes, ó, o famoso PVT Povotó, né? Volume final com a temperatura final, tá? Esse é o famoso PVT Povotó. A gente vai igualar, tá? Aí, cara, aí tinha que saber. Pressão inicial. Qual que é a minha pressão inicial? Eu começo com 100 kPa, né? Cara, eu vou ter quilo e vou ter quilo lá, né? Então não precisaria colocar, né? Digamos que eu coloco aqui, ó, 100, tá? Quilo, vou colocar 10 elevado a 3, vezes o volume, tá? O VI que eu quero descobrir. Não sei ainda, né? O volume VI. E agora, vamos lá. A minha temperatura. Temperatura inicial é 300 Kelvin. Posso manter em Kelvin. É em Kelvin, na verdade, né? É em Kelvin que a gente trabalha. Pressão final. Pressão final é 10 kPa. Então, 10 vezes 10 kPa. E o volume final. Beleza? Até agora tá indo tudo certo? Tô conseguindo? E a temperatura final? 240. 240 Kelvin ali. O que a gente vai cortar aqui? Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou cortar esses zeros aqui, vou cortar esses zeros aqui. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Cortei tudo, né? Vou passar o 24 multiplicando, então vai ficar 24 vezes o volume inicial igual a 3 vezes o volume final. Agora, vamos à grande relação. 24 vezes o volume inicial, 3 vezes o volume final. Tá? Como é que eu calculo o volume da esfera? Aqui ficou a grande nuance da questão. Como é que se calcula o volume de uma esfera? E, por favor, memorize isso para domingo, tá? O volume da esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. 4πr ao cubo dividido por 3. Por favor, memorize, porque pega muita gente quando não lembra o volume da esfera. A área da esfera também vale a pena você memorizar. E também vale a pena você memorizar o famoso volume de cone.
volume de cone ou de pirâmide, 1/3 vezes π vezes h r ao quadrado mais rzinho ao quadrado mais r vezes rzinho, tá? Se for pegar o volume de cone. Isso aqui vale... Cara, na moral, bota um puxixe nisso, porque eu fiquei já puta da minha vida, toda vez que eu errei uma questão, porque eu não sabia essa fórmula, fiquei batendo cabeça. Até eu memorizar, ela falou assim, cara, nunca mais vou errar a questão de tronco de cone ou tronco de pirâmide, porque eu não sabia isso, tá? E olha só, a área, né? A área já é ao quadrado, né? Então a área, a gente vai colocar aqui, ó, um πr ao quadrado, né? Quando a gente estiver calculando aí, né? 4πr ao quadrado, quando eu quiser calcular a área da esfera, beleza? Mas eu quero volume, né? Então isso aqui não importa, é o volume da esfera. Esse aqui é o volume da esfera que eu quero calcular. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o volume, porque eu quero achar o R, tá? Então vamos lá. Vai ser 24 vezes πr ao cubo dividido por 3, né? Opa, 4, né? Trolei aqui. 24 vezes 4 aqui, igual a 4 πr ao cubo, né? Dividido por 3 vezes o volume final, né? O volume da... E ainda, eu tô esquecendo do 3 ainda multiplicando aqui, né? Ainda tem um 3 aqui multiplicando, né? Pronto, tá? Olha só. Então, 4... Aqui é o volume da esfera, só pra você saber, né? πr ao cubo, dividido por 3. E aqui, 4 πr ao cubo, dividido por 3. Beleza? Mais uma. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cortar, né? O que a gente pode cortar? Cara, se eu fosse passar dividindo, olha só. Eu vou cortar isso aqui com isso aqui. Vou cortar 4π com 4π, tá? O que mais que eu posso cortar aqui, né, galera, dentro disso? Bom, poderia até cortar aqui, olha só, esse 3 com esse 3 aqui, não é? Daria basicamente a mesma coisa, né? E aí, o que eu vou ficar no final? 24 vezes r ao cubo dividido por 3 é igual a... Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de cortar nada aqui, né? Isso. Dividido por 3 é igual a r ao cubo vezes o volume final. Tem como simplificar? Tem. 24 simplificado por 3, corta. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3 vezes 8. Então eu vou chegar aqui, olha só. Eu tô esquecendo, cadê o meu VI aqui, Jesus? Cadê o meu volume inicial aqui, né? Eu vou ficar aqui, ó. 8 VI, tá? VI. Ah, não tem mais VI, né? Não tem mais VI aqui. Não tem mais VI. 8 R ao cubo é igual a R ao cubo, né? Tem como simplificar, beleza? Aqui que pegou muita gente, né? Aqui pegou muita gente, beleza? Aqui pegou muita gente. Porque você olha assim, cara, 8R ao cubo é igual a 8R, é igual a R ao cubo, e muita gente não tem essa habilidade matemática, né? De pegar a visão ali e de tirar a raiz cúbica, né? Então, o que você deveria ter feito aqui seria ter tirado a raiz cúbica desse lado e a raiz cúbica desse lado. Porque a questão quer saber o raio, né? Ela quer saber o raio. Perceba que aqui eu tenho o meu raio final, tá? E aqui eu tenho o meu raio inicial, né? E aí, tirando a raiz cúbica, o que eu vou ter? Raiz cúbica de 8 é 2 elevado a 3, né? Isso aqui é a mesma coisa de eu pegar aqui esse 2 aqui, ó, e substituir com 2 elevado a 3. E aí você vai tirar o 3 do 2. Você vai tirar o 3 do RI. Então vai ficar 2 vezes o raio inicial é igual ao raio final. Ou, melhor, o raio final é igual a 2 vezes o raio inicial, para quem tiver dificuldade de visualizar, tá? Dentro disso, em quantas vezes o raio do balão teve que aumentar? Teve que aumentar em 2 vezes. Gabarito letra D. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado
acabar ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.